Boa tarde, meu nome é Lucas Fonseca Caetano, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP, sob orientação do professor Enor, da UFOP, e do professor Adriano, do IFMG Campus Ouro Preto. Meu trabalho intitula-se Avaliação Experimental do Efeito da Estrutura em Aço Exposto no Desempenho Térmico de Edificações. Fazendo uma breve contextualização do tema, a eficiência energética global de uma edificação ela está diretamente relacionada a um bom projeto estrutural e um sistema de fechamento adequado àquela edificação, garantindo um bom desempenho térmico dela em relação às condições climáticas locais de implementação. Sabe-se que hoje, no Brasil, as edificações representam cerca de 43% do consumo de energia elétrica no país, segundo o último Balanço Energético Nacional. Então, essa busca por uma diminuição do impacto que as edificações promovem no consumo energético, ela é crucial para a elaboração de projetos que proporcionem um bom desempenho térmico e controlem o consumo de energia das edificações no país. As pontes térmicas, elas reduzem a resistência térmica do fechamento da edificação, provocando um aumento nos gastos energéticos. Uma vez que o calor ele é transferido a uma taxa maior do que nas áreas circundantes, e isso também pode aumentar o risco de condensação nos cantos, pavimentos, nos cruzamentos das paredes, como pode ser observado na figura 1, o aparecimento de bolores na estrutura da edificação. E estudos anteriores mostram que as perdas térmicas por meio das pontes térmicas, elas podem chegar a ser até 35% maiores que as estimadas inicialmente. Então, esse problema ele não vem sendo tratado adequadamente no cenário, no contexto atual. Então, o objetivo do trabalho é verificar, de forma experimental, a influência da estrutura em aço exposta no desempenho térmico de uma edificação, por meio de medições das temperaturas internas do ambiente, das temperaturas superficiais internas da envoltória da edificação e das temperaturas externas, considerando dois cenários, um cenário no verão e no inverno, com e sem isolamento térmico nas vigas da estrutura da edificação. O objeto de estudo é o prédio da Escola de Farmácia, mais especificamente o laboratório de informática da Escola de Farmácia, como pode ser observado na figura 2, a vista parcial do prédio, e a vista em planta do primeiro pavimento do prédio, o laboratório está destacado aqui ao lado direito da escada. Bom, o sistema de fechamento é composto por esses materiais, que são mostrados na figura 4, as vigas em aço, né, estrutural, a laje pré-moldada em concreto, o vidro comum, as paredes em bloco cerâmico com reboco e a laje de piso em concreto. Essa tabela abaixo, ela destaca as propriedades termofísicas dos materiais que foram estudados, né, que compõem o sistema de fechamento da edificação. Bom, nas figuras a seguir, nas figuras 5 e 6, nós temos as vigas principais e secundárias, a viga principal e a viga secundária destacadas, né, nas fotos. A primeira foto mostra as vigas sem tratamento de isolamento térmico e a segunda foto mostra as vigas tratadas termicamente, né, elas possuem isolamento térmico com material lã de vidro e as medições foram feitas a partir desses dois cenários. A lã de vidro, além dela ser um elemento flexível, ela também é muito aplicada, né, para isolamento térmico de edificações hoje em dia no Brasil. Em relação às medições em loco, foram, como havia dito, foram verificadas as temperaturas internas do ambiente por meio de um do datalogger Almeno, que está destacado na figura 7, com sensores, né, de medição de temperatura, velocidade de vento e umidade. A temperatura superficial interna foi medida por meio de termopares tipo K, que foram instalados nas vigas e na parede. A figura 8 destaca, né, a posição de instalação desses termopares, e a figura 9, o datalogger de aferição das temperaturas superficiais. A temperatura externa ela foi medida por meio da estação meteorológica que está instalada no campus Morro do Cruzeiro, na UFOP, sob gestão do Laboratório de Hidráulica da Escola de Minas. Bom, em relação à ventilação no laboratório de computação, considerou-se duas situações, a avaliação para o inverno e para o verão. No inverno, considerou-se a edificação ventilada naturalmente, e no verão, a edificação condicionada artificialmente, com o uso de ar-condicionado, que está destacado na figura 10. O padrão de uso do ar-condicionado foi em dias de semana, das 8 às 18, e a temperatura de controle 24 graus Celsius. Em relação aos resultados, vou fazer uma breve discussão, foram avaliadas para o inverno e para o verão a evolução das temperaturas interna e as temperaturas superficiais também, além da externa. Para o inverno, a gente escolheu uma forma de avaliar esses resultados fazendo uma razão entre as amplitudes térmicas das temperaturas internas
e as amplitudes térmicas da temperatura externa, para poder ter um parâmetro de comparação dos resultados. Então, para os dias de inverno, foram avaliados dos dia 23, 24 e 25 de julho, e dia 28, 29 e 30 de julho. Os 3 primeiros sem isolamento térmico na viga e os 3 últimos com isolamento térmico. Essa diferença das razões, essas razões de amplitudes térmicas, ela chegou a 65% para a situação que foi avaliada no inverno sem isolamento, como pode ser observado no gráfico acima. Já em relação às temperaturas superficiais, houve uma diferença entre as temperaturas superficiais da viga e da parede de quase 8 graus Celsius. Isso, como eu disse lá no início, pode implicar em patologias para edificação, aparecimento de fungos, bolores. Já para o período de verão, em relação às temperaturas internas e externas, não foi possível fazer uma avaliação com as razões entre as amplitudes térmicas, porque o ar-condicionado estava operando e tinha uma temperatura de controle, né, de 24 graus Celsius, como foi falado lá no início. Então, a gente necessitaria de avaliar as cargas térmicas de resfriamento para poder avaliar como que foi a mudança de consumo energético em relação às vigas com isolamento e em relação às vigas sem isolamento. Então, já para as temperaturas superficiais, da mesma forma que foi avaliado para o inverno, no período de verão, essa diferença de temperatura entre a temperatura superficial da viga e da parede chegou a quase 5 graus Celsius. Isso também pode implicar em consequências para a edificação. Como as principais conclusões, né, os efeitos da estrutura de aço exposta nas temperaturas internas e nas temperaturas superficiais internas da envoltória da edificação, eles ficaram mais evidentes no período de inverno, né? A presença de perfis estruturais em aço exposto na estrutura da edificação apresentou uma significativa mudança, como foi mostrado em relação às razões de amplitudes térmicas, né? Das temperaturas internas e as temperaturas externas. E houve uma diferença de temperatura superficial da viga e da parede que chegou até quase 8 graus de diferença. E isso pode implicar em problemas para a edificação, como foi citado anteriormente. Já para a análise do verão, como eu havia dito, seria necessário avaliar as cargas térmicas de resfriamento do ar-condicionado para poder verificar quanto houve de aumento de gasto energético. E, por fim, esse estudo indica, né, que a presença de aço exposto às fontes térmicas na estrutura das edificações, ela influencia diretamente no seu comportamento térmico, uma vez que as fontes térmicas elas podem afetar, né, o conforto térmico dos usuários, além de provocar um aumento nos gastos energéticos. Bom, aqui são as referências que foram citadas na apresentação. Gostaria de agradecer ao meu co-orientador, ao grupo de pesquisa no PECOM, Núcleo de Pesquisa em Conforto, às agências de fomento, CAPES, FAPEMIG, e muito obrigado pela atenção.